Bem, pessoal, terminando aqui a nossa explicação da segunda parte do nosso vídeo, vamos dar continuidade aqui então a entender o processo do ângulo visual. Como eu tinha falado, a visão aparente, a visão do tamanho aparente de um corpo que nós observamos, ela é dependente do ângulo visual que esse objeto é visto. Ou seja, quando eu estou muito distante de um corpo, imagine que eu tenho essa caixa d'água, como eu tinha dito, quando eu estou muito distante dele, meu ângulo visual, que é medido por essa relação aqui de alfa 1, que é o ato de subir e descer a cabeça, subir e abaixar a cabeça para conseguir enxergar do topo aos pés dessa caixa d'água aqui, que suspensa. Quando eu estou muito distante dessa caixa d'água, o ângulo visual que eu olho é muito pequeno. Então, mas à medida que eu vou aproximando dessa caixa d'água, chegando mais perto dela, vocês veem o movimento de subida e descida, ele torna-se muito maior, muito mais brusco, muito mais maior, mais intenso. Então, eu passo a ter a sensação, de quando eu estou mais perto, do que essa caixa d'água é maior do que quando ela está longe. Por isso que corpos distantes de nós parecem muito pequeno da gente. Esse ângulo, então a gente tem essa falsa sensação de que corpos distantes são pequenos. Por exemplo, as estrelas são enormes, mas parecem como pequenos pontos no céu. Isso depende da razão do ângulo de visão. Então o ângulo lá medido em matemática tem essa aplicação aqui que é muito interessante. Esse ângulo de visão, então, ele provoca um tipo de ilusão óptica na gente, nós, observadores, que pode ser visto nessa foto aqui. Ó. Olha, você tem aqui dois sapatos colocados aqui muito próximo da câmera, então com um ângulo de visão aqui muito grande, e que quase que dá a sensação de que eles são maiores que as pessoas que estão atrás deles. Porque o ângulo de visão do sapato seria o alfa 2 aqui, ó. E as pessoas lá atrás seria o alfa 1, que é o ângulo que a gente está olhando para elas. Então isso causa uma sensação visual de que esse sapato é maior do que a pessoa, quando a gente sabe que na verdade não é, né? Então, gente, essa é a aplicação mais imediata que a gente pode falar de um ângulo visual. Então, isso é tudo, gente. Então, vamos tentar agora entender aqui um problema de aplicação que envolve essa questão que tem a ver com a formação de sombras, né? Como que a gente faz? Eu disse lá que é uma relação de semelhança de triângulos que permite a gente fazer esse cálculo aqui. Bom, então vamos lá. O problema foi tirado do livro do Bongiorno e ele traz o seguinte enunciado. Uma lâmpada cujas dimensões são desprezíveis, porque o tamanho dela, eu não quero que ela faça penumbra, só que então o que ele está querendo dizer? Que não quer que faz penumbra, só faz sombra, não quer olhar penumbra. São desprezíveis, está localizada no teto de uma sala de 5 metros de altura. Um corpo opaco, de forma circular, de raio 8 centímetros, é colocado a 2 metros do teto e paralelamente a ele. Então, assim, está paralelo ao teto. Então, assim, de maneira... Então, o centro do corpo e a lâmpada estão na mesma vertical. Então, o centro do corpo e a lâmpada estão na mesma vertical, ou seja, a mesma reta vertical que passa pelo centro do corpo chega na lâmpada. Isso aqui é um eixo de simetria para a gente não ter problemas maiores na resolução do problema. Determinar a área da sombra projetada pelo chão. Bom, vou tirar aqui do slide, só para a gente fazer algumas movimentações aqui com essa estrutura para vocês observarem. Bom, vocês concordam comigo? Se eu partir no meio aqui, ó, esse objeto, vou pôr ele em grande aqui de novo. Se eu partir esse objeto do meio, daqui até aqui, se eu passasse uma tesoura cortando aqui desse material, eu formaria um triângulo retângulo desse tipo aqui, né, que se encaixa perfeitamente aqui, olha para vocês verem. Bem, olha para vocês verem como que encaixa perfeitamente aqui, ó. Então, eu tenho uma correspondência entre o ponto V com o B, o Q com o M, o B com o N, o O com o A e o B com o C. Eles são
quase são, por exemplo, esses pontos aqui são iguais. Então o que eu tenho que olhar na verdade é olhar para esse triângulo retângulo aqui, ó. Como eles são perpendiculares, ele está na vertical, como falado aqui, ó. Na vertical, eles estão na mesma vertical, ele faz 90 graus com a horizontal aqui, ó. Então, o que eu tenho? Essa medida aqui, OB, que é a OV, que é a NB aqui, correspondente, está escrito que ela vale quanto? 2 metros, porque é a altura da lâmpada até o teto, ó, 2 metros. Então, vou trabalhar tudo na mesma unidade de medida, vou trabalhar tudo em centímetro, nesse caso eu não vou precisar, podia converter para metro também, no sistema internacional, mas aqui depois a gente faz todo o processo, depois no final. Então é o seguinte, se eu faço isso aqui, então o que eu tenho? Então eu tenho aqui 200 mais 300, que é a medida de onde? Que é o que sobrou. Se a altura toda tem 8 metros, se aqui tem 5 metros, se aqui tem 2, só resta 3 metros aqui, que é o equivalente a 300 centímetros. O que quer se caçar é a medida AC, ou seja, o raio, eu preciso do raio dessa circunferência maior sombreada aqui, para que eu possa, a partir da fórmula dos quadrados, tirar essa equação. Então, jogando na fórmula aqui, eu posso então fazer o que? Aquela fórmula lá de trás, que é a da semelhança de triângulos, né? Da correlação entre semelhanças. Então, o que eu estou caçando é o x, que ele tem uma proporção para quem? Para o 8, né? O raio daqui de baixo tem uma proporção com o raio de cima. A medida de baixo tem uma proporção com 8, então 500 dividido por x. Fazendo a operação aqui, eu isolo x, chego que tem x igual a 20 centímetros quadrados. Essa área maior aqui, eu calculo ela como 3,14, que é o valor de π, vezes o raio ao quadrado. Então, jogando na fórmula, eu tenho 400 vezes 3,14, 400 π, aqui faltou centímetro ao quadrado, que é a medida do meu sistema, né? 400 π centímetro ao quadrado. Então, aí, a área formada pela sombra, que é como é um objeto circular, em cima é 400 π centímetro ao quadrado. Bom, agora vamos entender o processo de como o funcionamento das câmeras fotográficas. O princípio de funcionamento da câmera fotográfica e até do olho humano, o olho humano capta a imagem dessa forma. Então, suponhamos que eu tenho aqui uma câmera escura. O que caracteriza uma câmera escura? É uma caixa fechada com um pequeno orifício por onde entra a luz. Então, suponhamos que eu coloque aqui na frente dessa caixa, desse orifício aqui, eu coloco um objeto luminoso, para que esse objeto luminoso, vamos supor, uma vela, uma lamparina aqui. Bom, nós vimos lá atrás do princípio da propagação retilínea do feixe de luz. Então, o feixe de luz que sai desse ponto aqui, se ele sai desse ponto aqui e ele propaga retilíneo, ele vai vir nesse caminho aqui, ó. Ele não vai fazer curva, ele não tem como fazer uma curva aqui, ó, porque isso contrariava o princípio da propagação retilínea. Ele sai daqui. Se ele sai daqui, ele vem e ele bate aqui embaixo, de maneira que essa crista aqui dele vai ser projetada invertida aqui embaixo. Da mesma forma, esse ponto luminoso que sai daqui, esse raio de luz, ele vai caminhar, e ele vai chegar aqui, de maneira que aqui fique o pé da minha lamparina e aqui fique a ponta da minha lamparina. Se eu tiver uma imagem captadora aqui, um filme fotográfico, qualquer coisa que capte aqui, ó, ele vai pegar essa imagem, registrar essa imagem B aqui, ó, invertida. Então eu tenho a A aqui e o B que vai aparecer aqui invertida. Tem como eu descobrir também o tamanho que vai fazer essa proporção, porque esses triângulos aqui são também semelhantes, ó, são opostos pelo vértice. Então esse ângulo alfa deles aqui, dois, são iguais. Tem como eu calcular esse valor também por semelhança de triângulo. Se eu subir aqui, ó,
a distância que ele está e o comprimento dele aqui, ó, eu também posso descobrir qual a distância interna da câmera, eu posso descobrir qual é o tamanho de projeto aqui, pelaquela mesma fórmula lá do efeito sombreado. Então esse funcionamento de máquina fotográfica também explica o princípio de propagação retilínea da luz. Isso é mais um argumento a favor do princípio de propagação retilínea da luz. Da mesma maneira, o nosso olho enxerga imagens invertidas. Então, tudo que a gente vê invertido. O nosso cérebro é que no córtex visual se encarrega de alterar e normalizar essa imagem que a gente vê, endireitar, como a gente fala, desinverter ela. Entendidos? Então aqui, gente, um problema de aplicação para vocês fazerem em casa é o seguinte. Um problema do livro do Alberto Gaspar. Em um determinado momento, a chama de uma vela mantém-se estável na vertical com altura de 2,5 cm, diante de uma câmara escura de orifício de 8 cm de profundidade. Qual a altura da imagem projetada no anteparo? Repetir aqui a imagem duas vezes. No anteparo, quando a chama está a 40 cm do orifício da câmara, a que distância da chama se deve colocar o orifício da câmera para que a imagem projetada tenha 5 cm de altura? Então tá bom, pessoal, tentem fazer em casa, use aquela fórmula lá de semelhança de triângulos e espero que vocês tenham gostado, assistam às aulas. Muito obrigado a todos e até uma próxima. Abraços.